Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo esteja presente em tua vida. Hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, estamos vivendo ainda este tempo da oitava pascal, quarta-feira da oitava pascal. Quero lembrar novamente que a oitava pascal é como uma única celebração. Ainda estamos vivendo o dia da ressurreição do domingo do Senhor. O evangelho desta quarta é de Lucas capítulo 24, os versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, ontem no Evangelho nós vemos Maria indo ao sepulcro ver Jesus, e ela também tem um encontro com o ressuscitado, mas ela acha que é o jardineiro. Deus é aquele que cuida de nós, somos suas obras, somos o seu jardim. Ele é o divino jardineiro que cuida de nós. Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus aparece de uma outra forma, de uma outra maneira aos discípulos, na palavra
na palavra. Veja, basta a palavra. Certamente quando eles começaram a meditar na palavra de Jesus, no que ele tinha dito, a olhar as Sagradas Escrituras, claro, não tinham ainda o Novo Testamento, mas olhando as Sagradas Escrituras, pois tudo se refere a Jesus, o coração deles vão se ardendo. Eles lembraram da última ceia, eles lembraram do que Jesus tinha feito, do lavar os pés, do se entregar. Eles lembraram do que Jesus tinha dito, fazer isto em memória de mim, referindo-se à Eucaristia. E quando eles sentaram para partilhar a palavra e partir o pão, eles reconheceram, Ele está no meio de nós. Filhos, filhas, para nós cristãos, basta isso, a palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada. Basta a sua palavra, basta a palavra do ressuscitado, basta a sua palavra viva aqui dentro de nós. Ele é a palavra encarnada, eterna do Pai. Então, que movidos pelo amor, que alimentados pela Eucaristia e pela palavra de Deus, sejamos cristãos, sejamos reconhecedores da ressurreição do Senhor e tenhamos essa certeza, Ele está no meio de nós. E quando nós assim temos essa certeza, nós retomamos a nossa vida, nós retomamos o caminho, nós voltamos para onde nós nunca deveríamos ter saído, que é da presença de Deus, na comunidade, na igreja reunida, na igreja que partilha, na igreja que se une e na igreja que reza, congrega, lê e partilha e recebe a palavra de Deus que une, que abençoa, que cura e liberta. Que o ressuscitado te abençoe nesta quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.